Fala comigo, moçada. Bom ou não? Eu espero que bom. Pra quem não me conhece, eu sou Pifano Trader, sou trader de opções binárias e o meu operacional é referente à lógica do preço. Então, nesse canal, vocês vão aprender padrões da lógica do preço, os melhores e mais assertivos padrões, confluências para se fazer operação e critérios de entrada. Ainda assim, vão aprender a trabalhar com soros ou 10% do valor inicial do seu capital, beleza? E se eu tomar loss aqui, ou se eu acertar, eu vou explicar tudo para vocês, porque a lógica do preço, ela não é sorte, ela é entendimento e compreensão. Então, quando você aprende, você não depende de ninguém. Sala de sinais, indicadores. O bom dela é que quando você erra, você sabe por que você errou. Você não vai ficar pensando, poxa, mas eu ia acertar e o gráfico trollou. Não existe isso na lógica do preço, tá? Temos um motivo para fazer as nossas operações. Eu ainda estou fazendo operações na minha conta prática porque eu estou treinando para fazer vídeos na minha conta real para falar e explicar, né? Tipo, fazer as operações e explicar ao mesmo tempo. Não é algo fácil, gente. Até mesmo para fazer vídeos aqui, mesmo sendo na conta prática, é difícil, tá? Então, eu sempre faço com o valor real do que eu tenho ou do que eu opero para não sair fora da minha realidade. Porque, suponhamos que eu tenho na minha conta prática 10 mil. Na minha conta real eu tenho 10 mil? Não. Eu vou operar 1.000? Não vou, porque eu não tenho. Então, quando a gente faz algo real, você vai se adaptando também na sua realidade. Mesmo que seja na conta prática, você se adapta na sua conta real também, tá? Então, hoje eu vou trabalhar com soros, vou tentar fazer 2 entradinhas aí de soros, tá? Se der bom, eu saio do gráfico, 2 operações. Se eu acertar, eu saio do gráfico. Se eu perder, eu também saio do gráfico, mas lembrando que eu vou explicar se por acaso eu tomar algum loss, tá? No celular é mais difícil. Eu não gosto de fazer operação no celular, mas eu tô com um problema no meu computador, então brevemente eu faço operações por lá. Vou fazer a primeira operação com 31, e se eu ganhar, eu vou pegar esses 31 e vou somar com os 27,59 de lucro. Show de bola? Primeira coisa que vocês precisam ter noção, tempo. Tá? 1 minuto. O tempo, isso aqui, qualquer gráfico que você abrir, já coloque 1 minuto de uma vez. É a primeira coisa que você tem que fazer. Segunda coisa, escolher um gráfico, tá? Qual o melhor gráfico? Tendencioso? Não. Tendencioso demora mais para poder... quando o padrão se forma, a gente precisa de retrações e confirmação. Se a gente não tem retração e confirmação, não tem como a gente operar. Beleza? Então, essa área do gráfico aqui tá ficando interessante, ó. Só que vocês podem ver que tem poucas retrações. Então, se tem poucas retrações no gráfico, o que a gente precisa? De confirmação. Então, vamos operar referente às nossas confirmações. Ou seja, tivemos um rompimento aqui numa taxa dividida vindo de um comando. Ó, vou marcar de novo aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo o comando vermelhinho? Ó? A linha vai bater no corpo dele, ó. Abertura do corpo. Essa vela verde rompeu. Se a vela verde rompeu, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui para trás. Não. Ah, deixa eu pegar aqui essa linha, porque aqui nós temos um primeiro registro de alta. Então, se o gráfico não tiver confirmação, não vamos fazer a operação. Como não está tendo retração, então a gente precisa de confirmação. Pifano, o que é confirmação? É quando temos uma rejeição da região que nós marcamos. Por exemplo, temos essa taxa dividida, vinda de um comando. Marquei o corpo. Aí eu tenho uma vela verde, já que não houve rompimento, eu tenho uma vela verde que rejeitou a minha taxa dividida. Isso é um comando, isso é uma confirmação. Compra rejeitando a venda. Show de bola? Então, isso é uma confirmação. E olha o que aconteceu. Tá vendo que eu tenho 2 linhas? A linha de baixo está na marcação referente ao meu comando. E a linha de cima está referente ao pavio do meu primeiro registro. E lá no futuro, a compra rompeu essa região. A compra fez o rompimento do pavio do meu primeiro registro. E agora a venda está voltando para dentro. Ou seja, a venda está se conectando. Deixa eu ver se é um primeiro registro mesmo, que às vezes eu posso estar enganada. Parece que é um primeiro registro assim. Parece que é. Tem um paviozinho ali, ó. Não é um primeiro registro. Deixa eu mudar essa marcação, que isso aqui não é um primeiro registro. Vou mostrar para vocês, ó. Pavio do meu primeiro registro. Eu prefiro perder tempo aqui explicando do que vocês não pegarem. Tá vendo que eu marquei o pavio do meu primeiro registro e a vela anterior tem um pequeno paviozinho, por mínimo que seja? Então, esse não é o meu primeiro registro. Meu primeiro registro é aqui. Tá vendo? A vela... Então, ou seja, o que aconteceu? Eu vou pegar essa linha aqui, ó. Ou seja, meu primeiro registro, minha nova posição. Foi rompida, essa vela rompeu o pavio de venda do meu primeiro registro, e essa vela se conectou com a minha nova posição. Se houve conexão aqui, eu preciso de confirmação agora. Deixa eu ver se houve uma confirmação. Não houve uma confirmação, mas eu tenho o pavio empurrando o preço para baixo. E também é uma dupla posição.
Mas não sei, não tô sentindo firmeza nessa vela, não. Não tô sentindo firmeza nessa vela. Pra gente ter confirmação, gente, é velas opostas, tá? Venda não segura venda. O que segura a venda é compra. Então, essa vela deveria ser de compra, mas abaixo da minha linha, tá? Abaixo da minha linha. A minha outra região vai ser aqui, ó. Tá vendo? Essa vela não respeitou o meu primeiro registro de baixa e rompeu o meu primeiro registro de alta vindo da venda. Agora, o que a gente precisa? De uma confirmação, ou no pavio ou no corpo dessa vela. E se essa vela que está se formando agora rejeitar o pavio e o corpo do meu primeiro registro e o corpo e o pavio do meu nanolote de compra, aí é sucesso. Aí é compra na certa, tá, gente? É compra na certa. O que nós precisamos é obter os padrões em regiões próximas, termos rejeição do preço. Se a gente tiver rejeição, vai ser a coisa mais linda do mundo, tá? Lembrando que aqui eu tenho uma taxa dividida, ó, de topo, vindo de um arremate. Vamos ver se a gente vai ter operação aqui. Se vier, vou pegar aqui. Eu não sei se vocês viram, mas eu peguei embaixo e o gap jogou minha operação pra cima, tá, gente? Mas eu não vou arrumar a operação, não. Eu não vou arrumar a operação. Eu vou deixar assim, porque se eu perder, pode ser que eu perca pela taxa. Se eu perder, pode ser que eu perca pela taxa. Mas eu confio nessa análise e vamos ver o que vai rolar. Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho. É triste quando a corretora atrapalha a gente no gap, no delay. Mas fazer o quê, né? Acontece. Vamos aguardar aí. Aí que beleza. Gente, operar com confirmação é a melhor opção que a gente tem, tá? Agora eu vou explicar pra vocês o que aconteceu aqui. Prestem atenção. Aqui eu tenho um primeiro registro de alta, tá? Pavio na parte de cima. Primeiro registro de alta é por quê? Porque a primeira vela do movimento forma o meu primeiro registro, a segunda vela do movimento forma a minha nova posição. Só tô explicando mais ou menos, tá? Primeiro registro, marco corpo e pavio. Próximo do meu primeiro registro, eu tenho uma taxa dividida. E a taxa dividida eu marco aonde? Corpo e pavio. Só que nessa velinha verde, eu tenho marcação no fechamento dela. E tenho marcação na abertura e no fechamento e no pavio da minha velinha vermelha, que é o meu primeiro registro. Ou seja, só nessas duas velas aqui, ó, eu tenho 2 padrões, tá? Na verdade, eu tenho 3 padrões. Comando nível 3, que é a velinha verde. Taxa dividida das duas velas. Que a taxa dividida se forma das duas velas, tá? Primeiro registro. Esqueci de falar, o mais importante, arremate. Arremate. Temos 4 padrões só nessa região aqui, ó. Muito forte, muito forte. O que aconteceu? No futuro, essa velinha verde veio na minha região e retraiu. Aonde? No corpo do meu primeiro registro. Não bateu no pavio. Bateu no corpo do meu primeiro registro. Você pode falar assim comigo. Mas eu tinha uma venda nessa região. Tinha, e ela ficou verde, e ela ficou vermelha. Mas ela não bateu na minha região. Como que eu ia fazer a operação se ela não bateu na minha região, né? A outra bateu. Só que essa vela aqui, ela não veio com pico de vela dentro dos meus 30 segundos. Pelo menos eu acredito que não, tá? Eu acredito que essa vela não veio. Então, o que essa vela fez? Ela veio e rompeu essa vela. Rompeu a minha região. Rompeu todo esse padrão aqui, 4 padrões. Aqui, ó. Ela fez o rompimento. E essa velinha aqui, ó. Essa velinha aqui, ela nasceu lá em cima e veio aqui embaixo, né? Isso a gente chama de confirmação. Quando faz o rompimento de uma região, a confirmação que a gente tem é a mesma. Como que eu posso dizer? De mesma cor. Por exemplo, eu tenho uma região de venda que foi rompida, então a minha confirmação é venda rejeitando a venda. Mas se ela não foi rompida, que no caso foi esse caso aqui, ó, a compra rejeitou a venda, então eu tenho venda. E quando a venda rejeita a venda numa região que já foi rompida, eu tenho compra. Acho que não fica tão difícil de explicar, não. Mostrando assim é mais difícil. Mas é isso. Se tiver rompimento, a confirmação é de mesma cor. Se não tiver rompimento, a confirmação é de cor diferente. Se anotar isso e colocar em prática, é sucesso. Eu esperei essa velinha descer um pouquinho. Claro que pegou com delay aqui, né? E ela subiu. Show de bola? Vamos então para a nossa próxima operação. Eu vou trocar de gráfico. Deixa eu ver se tem alguma coisa boa por aqui.
A gente tem um comando, mas tá saindo fora da região de briga, né? Deixa eu ver aqui. Esse aqui foi o gráfico que eu entrei, né? Esse aqui foi o gráfico que eu entrei. Não, eu ia falar que a gente tem uma taxa dividida aqui, mas não tem. A gente tem um primeiro registro aqui. Deixa eu ver o que mais que a gente tem. A vela tá rejeitando o primeiro registro. E a gente tem um primeiro registro aqui também, ó. Nanolote. Nanolote. Ah, tá. A nossa próxima operação agora vai ser de 31 mais 27. Beleza? Então vai dar 58? 31, 41, 51, 58. 58. A nossa próxima operação. O que tá acontecendo aqui agora? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Cadê meu palito? Meu palito aqui, ó. Um nanolote que foi respeitado, depois foi rompido. Então, ou seja, vou mostrar pra vocês. Prestem atenção. Essa aqui, essa linha que eu marquei embaixo aqui, ó, dessa. Tá vendo no pavio? Essa vela aqui agora se tornou uma vela de força. Porque rompeu nanolote. Quando uma vela rompe um padrão da lógica do preço, ela se torna uma vela de força, tá? Por exemplo, essa aqui é uma vela de força. Rompeu dupla posição, rompeu lote. Essa vela aqui. Onde que é a marcação dela? Na sua abertura. Mesma coisa aconteceu aqui. Essa vela é uma vela de força, porque rompeu nanolote. Show? Então, eu tenho marcação tanto na abertura e no pavio do nanolote, quanto na abertura e no pavio da minha vela de força. Essa vela não encostou na minha vela de força. Essa vela se conectou com o meu nanolote, mas não encostou na minha vela. Essa vela aqui encostou. Ou seja, essa vela fez um fluxo. Tá? Tô só explicando pra vocês entenderem aqui. Mas, deixa eu ver o que tá acontecendo, né? Senão eu não faço operação. Tem um primeiro registro aqui. Tem uma nova posição aqui. Essa vela ficou acima da nova posição. A vela vermelha ficou acima da vela de nova posição. Pavio de nova posição. Rejeitou o corpo e rejeitou o pavio. Só que essa vela, essa vela, segunda vela aí, ó, ela rompeu. Isso aqui é muito bom, gente. Olha só isso aqui. Não é aqui não, pô. Cadê? Aqui. Tá vendo essa vela? Essa vela vermelha? Ela rejeitou nova posição, corpo e pavio. Entretanto, ela se conectou com essa vela aqui. Eu tinha confluências para compra e para venda. Eu vou fazer alguma operação? Eu não. Claro que não. Principalmente porque ela é um remate. Ela é um remate que impulsiona o preço. Um ponto para poder fazer uma venda. Ela se conectou com essa vela aqui. 2 pontos. Mas ela rejeitou. Ela rejeitou o quê? Rejeitou nova posição e rejeitou o pavio de primeiro registro. Eu vou fazer operação aqui? Eu tenho 2 confluências para compra e 2 para venda. Eu vou nada? Não tô doida? Agora olha o que está acontecendo. Aí eu tenho que prestar atenção, porque como é Soros, a gente tem que fazer uma operação bem assertiva, tá? Precisamos fazer operação bem assertiva. Deixa eu ver. Nossa, a hora passou voando hoje, gente. Bom, o que eu tenho aqui? Se essa vela, lembrando que, ó, pavios abaixo de pavio, isso aqui causa rompimento. Se essa vela ficar acima do meu pavio de primeiro registro de baixa e desse pavio aqui, que foi o que ficou, a vela já tá subindo. Deixa eu mostrar pra vocês com mais calma. Ó, tá vendo esses 2 pavios aqui? Tá vendo esses 2 pavios? Pavio de primeiro registro de baixa, pavio de nova posição, mas isso aqui também é um pavio, não é de primeiro registro. Mas rejeitou. Mas aqui eu não conto, tá? Eu não gosto de contar aqui, não. Nova posição pra mim é abertura e pavio de abertura. Essa vela foi e rejeitou. Eu deveria contar só o primeiro registro aqui. Nova posição, não. Nova posição eu só conto aqui e aqui. Fiz até errado, tá, gente? Desculpa. Mas eu tenho outro aqui, ó. Essa vela rejeitou esse pavio de baixa de primeiro registro e esse pavio de baixa de primeiro registro e esse pavio de baixa de primeiro registro de nanolote. Rejeitou isso aqui tudo. Mas eu tenho um arremate que impulsiona o preço. Tenho pavios abaixo de pavios. Qual a probabilidade disso aqui romper? Altíssima. A longo prazo rompe mesmo. Tá? Não se esqueçam disso. Qual é a minha próxima região? Aqui, ó. Comando. Comando. Vou jogar até pra cá pra vocês verem que é referente ao comando, que eu vou fazer a operação agora. E olha o que legal. A quarta vela vermelha da tendência aí, ela desceu e não deixou interesse. Ou seja, se ela não deixou o pavio na parte de baixo, é porque ela não tem interesse em descer. Mas se você olhar o passado dela, olha quantas velas foram fazer. Então, velas um pouquinho maiores que as outras e a vela do rompimento foi bem maior. Se a vela do rompimento foi maior, gente, não tenta reverter, não. Pelo amor de Deus. Eu tenho uma dupla posição aqui, ó.
Deixa eu ver um negócio. Rompeu. Eu tenho pavio de dupla posição bem aqui embaixo. Ó, já vou jogar na dupla posição aqui agora pra vocês verem. Tá vendo? Essa vela retraiu na dupla posição, mas é o que eu falo com vocês, gente. A venda até poderia segurar, mas tá uma tendência muito forte de baixa. Não tenta reverter, não. Ou é fluxo ou não é nada. O problema é que estamos tendo poucos pavios para fluxo, entendeu? Porque se a gente tem uma região, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo ali, ó? O meio da dupla posição foi rompido. O meio da dupla posição foi rompido. E essa vela, ela deu um paviozinho na parte de cima, ou seja, ela foi procurar aquela região ali. Se ela foi procurar aquela região, eu poderia ter pegado um fluxo nessa região aí. Entretanto, estava muito perto, tá vendo? Tava muito perto do comando. Aí a gente pode tomar, né? Tomar, né, distraído. Ó. Agora eu tô fazendo, olhando referente aqui, ó. Nanolot, que foi respeitado. Vocês estão vendo que se não tá respeitando, já tá tendo confirmação, mas não tá respeitando porque olha a tendência. É por isso que não tá respeitando, ora bolas. Ah, mas não tá respeitando, tá tendo confirmação, não tá respeitando. E a tendência? Começou a ficar ruim o gráfico, sai do gráfico aí. Eu vou fazer operação de compra aqui nessa região? Só se eu for maluca. Só se eu quiser dar dinheiro pra Avalon. E eu não tô querendo dar dinheiro pra ela, não. Travou. Corpo. Corpo de venda travou no pavio de venda. Aqui eu tenho um primeiro registro. Vamos ver o que vai acontecer. Talvez eu pegue uma reversão. Se essa vela ficar verde, talvez eu pegue uma reversão. Ora, por que não? Às vezes, né? Eu tenho um pavio de primeiro registro de baixa e tenho um pavio de primeiro registro de alta, vindo de uma nova posição. Já já eu vou explicar, vou até deixar marcado aqui, ó. Vamos ver o que essa vela vai fazer. O que ela vai aprontar. Aí ela ficou vermelha e me arrebentou. Mas é uma dupla posição. Deixa eu ver se eu tenho alguma marcação aqui. Ficou abaixo. Ui! Que é isso? Peguei uma venda aqui, gente. E vamos ver o que vai rolar. Vamos lá, temos uma dupla posição. Abaixo de um pavio de primeiro registro de baixa. E abaixo de um pavio de primeiro registro de nova posição. Temos pavio empurrando o preço para baixo, ou seja, temos bastante confluência para essa vela ficar abaixo da minha região. Deixa eu ampliar aqui. Ampliar mais. Olha só que sucesso, gente. Olha só que sucesso. Mais uma vez, eu vou falar novamente com vocês. Prestem muita atenção aonde vocês vão pegar a taxa de vocês. Se der para poder pegar na região, ótimo. Se der para pegar acima ou abaixo da região, ótimo. Porque é isso que pode fazer a gente tomar um loss, tá? Vou explicar para vocês aqui agora o que aconteceu. Prestem atenção. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Essa velinha aqui, ó. Ó. Ó, em cima da minha linha amarela, ó. Isso aqui é o meu primeiro registro, tá? De alta. Porque esse aqui é um comando. E onde que tá o meu primeiro registro no comando? Tá no meu pavio, ó, lá embaixo. Só que no comando, o meu primeiro registro é de venda, lá embaixo. E aqui eu tenho o meu primeiro registro de alta. Então, eu marquei o pavio dele. Show? Marquei o pavio. Aqui, eu também tenho um primeiro registro de alta, vindo de um nanolote, ó. Show? Beleza? E aqui, eu tenho um primeiro registro de baixa, conectado com o meu primeiro registro de alta. Tá vendo? Pavio conectou com pavio. Pavio, na verdade, conectou não, travou. Tá vendo? Pavio travou com pavio. Primeiro registro de baixa na vela de compra. Primeiro registro de alta na vela de venda. No futuro, fez um rompimento dessas duas marcações. Essa vela rompeu pavio de primeiro registro de baixa. Rompeu pavio de primeiro registro de alta. E rompeu também pavio de primeiro registro de alta no nanolote. Tá vendo? Fez um breve rompimento aqui. O que essa vela fez? Essa vela retraiu todinha, ó. Além de formar uma dupla posição, essa vela fez uma retração muito forte nas minhas duas regiões, nessa região e nessa região e nessa região. Olha os pavios. Pavio é muito importante, tá, gente? O que eu esperei essa vela fazer? Ela vir com o pico de vela na minha região, aqui em cima. Peguei até com um pouquinho mais de margem. Ela retraiu aqui, ó. Ela rompeu essa daqui, ó. Esse nanolote. Ela rompeu. Mas ela segurou o preço
nesse pavio e nesse pavio, ou seja, pavios de travamento. E aí, deu bom ou não? De novo, gente, eu vou falar com vocês, prestem atenção. Mais uma vez, prestem atenção. Quando a gente tem regiões da lógica do preço, pavio ou corpo, mais de uma região que é próxima, e a vela está respeitando aquelas regiões com confirmação, vai sem medo. Ah, mas pode dar errado. Claro que pode. Às vezes você errou na movimentação da vela. Eu sei que eu não errei na movimentação da vela. Comando. Nem foi um comando. Então, assim, vai, porque é com os erros que a gente aprende. Vocês acham que eu não errei? Eu errei bastante. Mas eu errei porque eu precisava de uma visão mais apurada. E hoje em dia eu tenho tido essa visão, tá? Então, desculpa pelo vídeo ter ficado muito grande, mas eu acredito que esses vídeos grandes ensinam vocês onde pegar a operação, por que tá pegando, os loss, os acertos. É um vídeo muito didático, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas em alguns padrões da lógica do preço, pode deixar nos comentários, que o que eu souber eu vou tentar passar para vocês da melhor forma possível, para vocês aprenderem e sair dessa mania de ficar falando que opções binárias é um cassino.